Isso. Som. Meus irmãos, boa noite. Quase não sai a voz aqui. Vamos começar a nossa noite com estudo bíblico. Hoje o assunto bem extenso aqui no capítulo 38. Aproveitado aí para a exposição do texto. Vamos nos colocar de pé, vamos entoar o hino. Em Jesus confiar, sua lei observar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Sua lei observar, validoso de vencer.
irmã Kelly, que nos dirige uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe com a palavra dele nessa noite. Senhor Santo, eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de estar aqui, Senhor, para louvar, para exaltar, para engrandecer o seu nome. Pai, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, pelos que estão em casa também. Obrigado porque eles estão dispostos, Senhor, a ouvir tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente, Senhor, abre o nosso entendimento, para que possamos sair daqui, Senhor, com mais um aprendizado, mais uma palavra que o Senhor quer falar para cada um de nós. Fica conosco, Senhor, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, nós chegamos hoje no capítulo 38 de Gênesis, e eu sugeri o tema para nós, a providência divina. E talvez na leitura do texto você vai dizer, mas como providência de Deus? Um capítulo extremamente imperfeito do ponto de vista humano, mas que não fere a providência divina, preparando todas as coisas segundo a sua vontade. Eu tenho trabalhado ao longo dessa série, falado muito sobre isso, que por trás da nossa história existe a história da redenção, existe a história do Senhor. Acima de tudo isso está o Senhor guiando todas as coisas. O livro de Gênesis, ele fala da criação, da queda, fala da redenção, da promessa daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E nós temos visto ao longo da jornada a descendência da semente santa, do descendente, mas nós também vemos a semente do mal crescendo, uma vez que o pecado tomou conta do coração humano e é crescente ao longo da sua caminhada. E hoje, quando nós chegamos no capítulo 34, eu lembro que eu disse o seguinte: o fato de pregar capítulo a capítulo nos faz não ficar escolhendo o texto. Você tem que pregar, tem que expor o texto e ponto final. Mas o capítulo 34 e o 38 seriam dois capítulos que eu acho que eu fugiria um pouco, né? Não escolheria tanto. A gente gosta de escolher aqueles momentos que você vê o ser humano sendo transformado por Deus. E aqui nós vamos observar quanto a maldade, quanto o pecado alheio à graça de Deus, o que ele é capaz de fazer. E detalhe, é um povo que Deus escolheu. Nós vamos ver alguns aspectos aqui no texto nessa noite. Bom, antes de nós lermos o texto, o capítulo 37 de Gênesis, olha como ele termina. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E aí, o que você espera? Que o capítulo 38, a narrativa seria e José sendo vendido para Potifar, trabalhando na casa dele, né? Só que o capítulo 38, entre aspas, tem um assunto que parece que não tem nada a ver. Eu coloquei para nós assim: as interrupções costumam ser perturbadoras, mas às vezes são vitais. Eu lembro quando fiz a exposição, a pregação aqui do texto da cura da filha de Jairo, e Jairo chega para Jesus e fala que a sua filha está enferma, e o mestre atende ao chamado dele, está indo com Jairo e de repente, lembra lá a história? Uma mulher, há 12 anos, com um fluxo hemorrágico ali, toca na orla, né, do manto ali das vestes de Jesus e é curada. Houve uma interrupção ali, e naquele meio tempo, alguém chega para Jairo e fala assim: ó, não me incomoda mais o mestre porque tua filha morreu. Então as interrupções, elas são perturbadoras, né? Eu já disse isso, né? Talvez você fique pensando, como é que Jairo se sentiu naquele dia? Eu me dou a liberdade de pensar assim, acho que Jairo falou assim: olha, se essa mulher não tivesse atrapalhado, Jesus teria chegado, não sei. E quando a gente olha para o capítulo 38, parece que há uma interrupção aqui da história de José. Nós vamos agora falar um pouco de Judá. Gênesis 38 é uma interrupção também, mas muito significativa. No capítulo 37, nossa atenção se concentrou em José, que foi cruelmente vendido como escravo, uma alternativa um pouco atraente do que o assassinato, né? Poucas diferenças ali. Tudo bem que não tiraram a vida dele. No capítulo 39, o personagem principal novamente é José, e desta vez na casa de Potifar,
oficial de Faraó. O capítulo 38 que nós temos aqui parece interromper abruptamente o fluxo de pensamento. Alguns teólogos aí, defensores da linha mais liberal, tanto americanos aí, eles comentam que, com muita injustiça, que quando Moisés estava escrevendo essa sequência de narrativas aqui, ele achou tanto quanto enfadonho isso, pensamento liberal. E aí ele quis dar uma apimentada. Falou assim, vou dar uma incrementada na cena aqui. Vamos colocar uma espécie de uma página central literária dentro de tudo isso, apimentando o imaterial aqui com um aspecto imoral, porque o que nós temos aqui é algo muito imoral. Mas na verdade, queridos, nada mais longe do que a verdade dizer isso, porque este capítulo, e eu coloquei para nós, é absolutamente essencial para o desenvolvimento do argumento do livro. Eu diria o seguinte: se nós não tivéssemos o capítulo 38, nós poderíamos até chegar a um dado momento e falar assim, nós não somos tão mal assim, ou então não daríamos tanto valor à providência, apesar de nós, a soberania de Deus, apesar do homem, do seu pecado, das suas falhas. Bom, uma questão que a gente precisa destacar aqui é que duas histórias estão correndo paralelas. Praticamente, aí, mais ou menos, a história do capítulo 38 se dá em torno de quase 20 anos. Se por um lado nós temos aqui Judá, e nós vamos ver o que está acontecendo aqui, o irmão de José, filho de Lia. Por outro lado, nós temos a história de José. José não deu pausa ali, a história de José está correndo, que nós vamos ver, se Deus quiser, na próxima semana. Então, há um espaço de tempo aí, que alguns acreditam em torno de 20 anos para mais, do que está acontecendo. Enquanto Judá, aqui, nós vamos ver os feitos aqui. José foi vendido como escravo na casa de Potifar. Você sabe da história que a esposa de Potifar quis se deitar com ele fugiu, e aí ele demonstra fidelidade a Deus, enquanto aqui o personagem não está nem aí para Deus, se associando a povos pagãos. Então essas duas histórias paralelas mostram de fato o que é o ser humano sem a graça, sem a redenção, e aquele que é alcançado pela graça de Deus. Meus amados irmãos, quando no capítulo 37 explica como José, portanto toda a nação de Israel, acabou no Egito em vez de Canaã, capítulo 38 nos conta por que essa permanência no Egito foi necessária. Nós muitas vezes falamos da Babilônia como a disciplina de Deus para o seu povo, Deus purificando o seu povo, Deus tratando o seu povo. O Egito também. A escravidão do Egito não foi simplesmente o inimigo lutando contra o povo de Deus, escravizando. Na verdade, nós vemos que foi necessário a fome, ir para o Egito, todos os eventos, José já na dianteira lá. O capítulo 38, ele fornece um pano de fundo contra o qual a pureza de José é contrastada aqui no capítulo 39, e aqui há um contraste, o contrário da pureza de José. Por isso que ele é essencial para nós. Os capítulos 39 e seguinte descreve o preço que José teve que pagar pelos pecados dos seus irmãos, enquanto o capítulo 38 sugere algumas consequências do pecado da venda de José sofrida por Judá. E a verdade é que o capítulo pode ser classificado como um ponto de imoralidade dentro do coração humano, alojado no coração humano, menosprezando a aliança, menosprezando o caminhar com Deus. Então, queridos, essa é uma passagem que nós vamos caminhar aí olhando alguns detalhes no nosso texto, e antes de pensarmos o seguinte, poxa, tanto pecado assim, eu não sou tão pecador quanto fulano, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Lembre-se, em nós, sem a graça de Deus, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, e se não é a graça de Deus, nós jamais estaremos aqui. Então, é importante olhar um capítulo como esse, lembrando ou pensando sempre na perspectiva da providência divina, apesar de nós, apesar de tudo isso, apesar dos feitos que o homem tem na sua história, Deus
não pode ser frustrado, né? E aí, fechando, para a gente começar a ler o texto, José vai dizer assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Nós podemos dizer o seguinte: vocês planejaram mal na vida de vocês, tomaram decisões erradas, mas Deus tem um plano bom nessa história, e nós vamos ver isso. Jó vai dizer: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui fica mais uma evidência de que, apesar de nós, os planos de Deus prevalecem por causa da soberania dele. Muito bem, capítulo 38, se você puder abrir sua Bíblia, apesar que eu transcrevi o texto, mas eu gostaria de primeiro ler a Bíblia e depois fazer alguns comentários aqui. Não vou colocar tantos slides aqui, apenas o texto bíblico. Em primeiro lugar, nós temos que destacar a família de Judá. Vamos ler de maneira alternada, mesmo assentados, verso 1 a 11. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou-a a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Sela. Ele estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, e suscita descendência de teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar sequência à descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Queridos, em primeiro lugar, nós temos que fazer alguns destaques aqui no texto, né? Nós poderíamos dizer que a vida de José foi apenas o começo das desgraças que a família de Jacó viera a enfrentar, os problemas que eles estavam enfrentando, né? Além de um filho que para Jacó foi dado como morto, né? E ele estava vendido como escravo, agora nós temos Judá aqui. E é interessante porque nesse texto, no capítulo 38, os pecados aqui vão fluindo, se é que a gente pode dizer, naturalmente, e nós vamos ver algumas ações acontecendo aqui. Bom, a unidade dos filhos é significativa, né? Era significativa uma indicação aí de que eles deveriam caminhar sempre juntos. Nos tempos antigos não era comum um filho se apartar do clã, porque eles se defendiam, eles estavam juntos. Mas o nosso texto começa com uma expressão, e eu vou fazer alguns destaques aqui do nosso texto. Começa dizendo que agora Judá decidiu deixar os seus irmãos. Veja, por esse tempo Judá se apartou de seus irmãos e hospedou na casa de um adulamita. Bom, logo de início, então, é importante dizer o seguinte: Judá, diferente de José, se apartou voluntariamente dos seus irmãos para tentar a sorte na terra dos cananeus. E poderíamos dizer que Judá viu que a grama do vizinho era mais verde, e ele tentou lá fazer o seu pé de meia, a sua vida, ou seja, ele estabeleceu comunhão e união com os cananeus, contrário àquilo que o Senhor estava sempre preceituando para não criar aliança com os cananeus. E aí, os problemas de Judá começaram com uma associação com um homem chamado Ira, que posteriormente é chamado de amigo.
Eu tenho para mim que uma das coisas que motivou Judá a sair de dentro da sua casa foi a influência talvez desse amigo. Porque no texto ele diz que se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, né? É um homem da cidade cananita, né, de Adulão. Os eventos aqui do capítulo como um todo nos informam que Ira era um amigo íntimo e influente na vida de Judá. Um pouquinho mais para frente você vai ver no verso 12 e nos outros versos que Judá está andando com ele o tempo todo. É um amigão, amigo do peito. Só que a gente tem que tomar cuidado com as influências, com os amigos que a gente escolhe. Principalmente se suas crenças são crenças contrárias àquilo que nós professamos. Judá, ele viu uma certa mulher, e aí o texto diz lá, ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. É interessante porque o nome dela não é enfatizado em nenhum dos textos, nós sabemos o nome dela, mas nós podemos dizer, assim como Davi tinha Batseba, nós podemos pensar que o nome dessa jovem pode ser chamado de Batsua, filha de Sua, como o próprio texto diz. Ela era filha de Sua, um cananeu, e ele a tomou e a possuiu. Agora, há uma coincidência aqui, porque lá no capítulo 34, no versículo 2, lembra lá de Diná, o filho de Siquém, o Siquém lá, né? E o texto ele diz o seguinte, olha só, capítulo 34, verso 2, viu a Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe da terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. E agora aqui, no nosso texto, ele diz que ele a tomou como mulher e a possuiu. Guardadas as épocas e as distâncias entre eles aí, o que nós vemos aqui, queridos, é que ambos foram motivados pela aparência. Não consideraram da onde era, o que estavam, o que professavam em si. Porque por mais que Judá e os filhos de Jacó não tivessem o temor ou a proximidade ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ou Deus de Abraão, Deus de Isaac, eles ouviram essa história, eles sabiam que não deveriam contrair matrimônio com as filhas dos cananeus. Mas o texto diz que ele a viu e a possuiu e tomou por mulher, possivelmente surpreso pela aparência. Então essa é a expressão, né? Ele a viu, a sequência, viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua, a tomou e a possuiu, ou seja, ele a tomou por mulher. O versículo continua, e aí eles tiveram filhos, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E aí tem um detalhe no texto que eu acho muito interessante, que vale a pena nós observarmos aí. Olha, primeiro o filho chamou Se você, no hebraico, se você pegar essa palavra e inverter de trás para frente, na tradução do texto fica mal, perverso, e faz jus ao nome dele. E aí diz, primeiro filho, depois o segundo filho deu à luz, e olha o detalhe no texto, o que deu o nome dele? Mas era o pai que devia dar o nome, mas a mãe deu o nome, chamou de Onã, continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quesibe quando teve. Agora vem os detalhes a mais aqui do texto. Judá, pois, tomou por esposa a e o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. E aí o texto nos informa uma característica. Quando nós vamos para o livro de Jó, o livro de Jó fala assim, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Isso é um adjetivo maravilhoso de ouvir. Aí nós olhamos aqui no nosso texto e diz assim que este homem era um homem o quê? O primogênito de Judá, perverso perante o Senhor. E é a primeira vez que aparece essa expressão, o Senhor o fez morrer. A gente sabe que é Deus que tira a vida e que dá a vida, como o próprio Jó disse um pouco mais adiante. Agora, o texto faz questão de dizer, ele era perverso ao Senhor, ou diante do Senhor. Bom, o texto mostra então que Judá deu a incumbência para Onã, né? Disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão e cumpre o levirato e suscita descendência a seu irmão. Só para fazer aqui menção, né? Essa lei, ela nos cabia, né? Quando o primogênito morria, né? E não deixava descendentes, o próximo irmão deveria assumir
para dar descendência ao primogênito. Então era a lei do levirato aí, né? E aí é interessante porque essa lei, ela, séculos mais tarde, foi até mesmo adotada por Moisés. Né? Moisés, ele fala lá em Deuteronômio 25, 5 a 10, sobre a lei do levirato. Esse casamento não se originou com a lei de Deus, com a ordem de Deus, já era comum entre os povos. Essa postura de dar descendência para a família, descendência para o irmão primogênito, uma vez que ele não deixou descendência. Mas o ponto em questão aqui é que Onã sabia que a sua descendência passou com a união com Tamar, só promoveria a causa do irmão falecido. Ou seja, Onã, ele chega um dado momento, ele fala assim: olha, vamos pensar em cálculo matemático. Se eu tiver um filho com Tamar, quem que vai ser o próximo na linha de sucessão assim? Não sou eu. É o filho que eu tiver, porque na verdade ele é o descendente do meu irmão, apesar de ser meu filho. E aí o texto mostra algo muito interessante, né? Que eu não sabia da descendência e tudo que promoveria para o seu irmão falecido, e não a sua própria, e a consequência disso é que ele não estava disposto a ter filhos com Tamar. O texto bíblico mostra isso, né? Que ele não fez com que ela concebesse. O próprio texto narra isso para nós, né? E todas as vezes que ele possuía sua esposa, sua mulher, ele dava um jeito de não ter filhos ali com Tamar. Bom, algumas questões que é importante destacar. O texto bíblico diz que ele também era mau perante o Senhor, pelo que também, o que ele fazia era mau perante o Senhor, pelo que também este o fez morrer. O segundo filho morreu. Alguns detalhes aqui que é importante destacar. Em primeiro lugar, Onã foi condenado por 3 motivos. A conduta sexual de Onã era contrária à natureza, né? Então ele deveria fazer e cumprir o papel ali como era determinado. Segundo, Onã pecou porque a sua motivação era má. Na verdade, alguns comentaristas chegam ao ponto de dizer que Onã está agindo como Jacó, querendo desfrutar das bênçãos da primogenitura, mas não pagar o preço da primogenitura. E esse capítulo ele mostra muito engano, ele mostra muito como o coração do homem maquina o mal. Mas em terceiro lugar, também destacar que possivelmente aí Onã pecou porque a sua motivação era má. Não, melhor dizendo, porque a sua desobediência foi desobediência às ações. Né? Sua sociedade pelo menos recomendou o cultivo aí, eles deveriam dar sucessão ao nome da família. Então há uma série de questões aí. Bom, vem um ponto em questão antes da gente prosseguir no texto. Dentro da crendice entre os pagãos, o primeiro filho casou com Tamar. O que aconteceu com ele? Morreu. O segundo filho casou com Tamar. E Tamar, coisa. O que aconteceu com ele? Morreu. Qual que é a fama? De quem é a culpa? Da viúva. É a viúva negra. E aí o texto mostra algo muito interessante para nós. Judá, então, ele disse para Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse. E esse pois disse, é possível que o escritor aqui, Moisés, está colocando o que o coração de Judá está falando. Pois disse, poderia ser dito da seguinte maneira: pois disse consigo mesmo, para que não morra também este com os seus irmãos. Ou seja, havia uma preocupação no coração de Judá. Essa mulher já levou 2 dos meus filhos, vai levar meu terceiro filho, ele é tão bonzinho, não sei se era bonzinho, que os outros 2 morreram, o Senhor tirou a vida aí. E aí Tamar se foi passando a residir na casa de seu pai. É interessante aqui, queridos, que logo de início nós já vemos alguns conflitos, alguns problemas. Em primeiro lugar, que a gente pode destacar aqui, nunca pareceu ocorrer a Judá que o problema estava nos seus filhos. Porque se você olhar, a maneira como ele constrói o texto aqui construído, e no verso 11 mostra isso para nós, mostra para nós a cegueira espiritual, quando ele culpou Tamar pela culpa da morte dos seus filhos.
nunca pela impiedade dele, da associação com os cananeus, de se distanciar do Senhor. Então, logo de início, a gente percebe isso, né? Por fim, Tamar se convenceu, né, que Judá não tinha intenção de dar a ela o caçula, o filho mais novo aí. Se ela tivesse filhos para continuar o nome do seu primeiro marido, ela não deveria forçar a situação, a questão, e ela foi embora. E aí, do verso 11 em diante, ou do verso 12 em diante, eu fico imaginando essa cena, Tamar chegando na casa do seu pai, já humilhada. Porque para pensar essa mulher, perdeu o primeiro marido, perdeu o segundo marido, olha a fama, viúva negra, né, como nos dias, falam nos dias de hoje, foi dispensada pelo seu sogro com a desculpa, ele ainda não tem idade para se casar, e ela foi embora. E aí, pela continuação do texto, eu imagino que Tamar ficou pensando o seguinte: eu vou tentar dar um jeito nessa história aí, como isso acontece. E aí vem o segundo aspecto que eu queria destacar para nós, a fornicação de Judá. Verso 12 a 19, vamos ler ainda de maneira alternada. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Então, ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo ajudar, teve-a por Beatriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele lhe respondeu: enviar-te-ei ao caminho do Líbano. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe o deu e a possuiu, e ela recebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Muito bem. Queridos, depois de um período de tempo considerável aí, ocorreram dois eventos que preparam o cenário para ajudar a se afastar ainda mais da fé dos seus pais. Veja só, Judá já havia deixado seus irmãos, formado aliança com Ira, o seu amigo aí cananeu, né, de Adulão. Ele se casou com uma mulher dentre os cananeus ali, teve 3 filhos, 2 tão perversos que Deus teve que removê-los, tirou a vida deles. Depois o texto mostra para nós que essa esposa, que o nome não é mencionado aí, faleceu. E aí em uma sociedade que é tão pelo sensual, pela uma sexualidade pervertida, então agora Judá coloca-se numa posição vulnerável, que numa leitura do texto não parece nada assim, ele só foi e acabou acontecendo por um acaso. Mas há uns detalhes que eu quero destacar. Bom, o texto narra isso para nós: sua esposa morreu, né? E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele, e mais uma vez o texto fala, o seu amigo Ira, o adulamita. E é interessante porque Judá exerce uma influência sobre esse amigo, ou talvez vice-versa aí, né? Porque quando é para entregar a ovelha ali para prostituta, para meretriz, ele pede para que seu amigo leve. Agora, um ponto em questão aqui, vamos destacar, subiu aos tosqueadores na época aí das suas ovelhas. Primeiro, é importante dizer que nesse momento, Judá já tem posses. Não sabemos se ele saiu com algumas posses, possivelmente sim.
Possivelmente ele já tinha uma certa reputação. E aí veja que, junto com seu amigo, seu companheiro ali, foi para Tímina para tosquiar as ovelhas. O que era essa tosquia aí, assim, tosquiar das ovelhas nesse momento? Era uma festa agrícola que às vezes era associada à prostituição. Era uma festa que era celebrada ao final da tosquia com uma festa de prostituição. E um detalhe, com prostitutas do templo. Tanto é que nós vemos no texto que Tamar, ela coloca o véu ali. As prostitutas comuns não usavam véu, somente as ritualísticas, somente do templo. E aí a gente já vê que Judá está caminhando de mal a pior. Além de romper, de sair da casa do seu pai, ele ainda vai buscar no meio dos cananeus, dentro de uma cultura totalmente pagã. E talvez nos dias de hoje alguém no meio evangélico pode dizer assim: mas isso não tem nada não, é só uma fornicação, é um abismo chamando outro abismo, que vai enterrando a vida de alguém, se não for a providência de Deus. Bom, o que acontece? Olha o texto. Os fofoqueiros, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Toda cultura tem alguém que vai sussurrar. Você vai perceber que depois no texto vai mostrar que mais uma vez vai chegar essa turminha comunicando. A gente não sabe o nome. E aí, queridos, Tamar sinalizou que ela já tinha um plano armado. Não foi algo simplesmente da noite para o dia. Porque a sequência das ações mostra uma certa estratégia. Olha só. Ela se despiu das vestes da sua viuvez, tirou a roupa de viúva, cobriu com o véu, se disfarçou, assentou-se à entrada de Naim, a caminho de Tímina. E aí vem aquela pergunta, né? Se ela não soubesse que ele iria passar ali, por que ela sentou lá? Então ela já sabia toda a ação. Alguns comentaristas falam que é possível que para Judá isso não fosse uma prática nova. Procurou uma meretriz. Talvez já era comum para ele, porque não mostra nenhuma surpresa de Judá. Pelo contrário, ele até faz a barganha ali, ele negocia com muita naturalidade. Bom, e aí sentou lá no caminho, pois via que Selá já era homem, ou seja, ela falou: vou fazer justiça com as próprias mãos, porque ele não vai me dar um filho. Até hoje eu só sofri, chega, vou agir do meu jeito. E foi. E aí, não lidava com mulher. Vendo a Judá, teve a meretriz, porque ela estava com o rosto coberto. Bom, então, e aí, é filme, né? Você imaginar, ele se dirigiu para ela no caminho. Nós não sabemos quanto tempo levou, desde quando ele a despediu para a casa do seu pai. Talvez ele nem reconhecia mais a voz, menosprezava, nem sabia mais, porque ela falou com ele. E aí diz que, vem, deixa-me possuir-te, né, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? É interessante porque no texto ela pergunta isso, dizendo o seguinte: você tem dinheiro para pagar? Aí Judá, ele coloca a mão e fala assim: eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho como pagar. Ela fala: então como é que você vai fazer? Só para facilitar no nosso entendimento, olha aqui. Aí ele disse assim: que penhor te darei? Ela fala: me dá o teu selo, o cordão e o cajado. Essas três ações aí, esses três objetos, é como se ela estivesse dizendo para ele o seguinte: deixa o seu SIC, RG e comprovante de endereço aqui comigo, ok? Deixa coisas que só você possui. Um detalhe, porque assim, o selo não é um negócio que você comprava, esses objetos, não é um negócio que você comprava na vendinha da esquina. Era algo muito pessoal. Só para você ter uma ideia, o selo, ou o anel, ou o objeto que era moldado ali, ele servia para marcar os documentos como selo pessoal. Era uma marca pessoal. O cordão era provavelmente um sinete aí, também muito pessoal de cada um. Por mais que você podia adquirir, ter pessoas para fazer isso, cada um tinha a sua característica. E aí,
é interessante porque mostra que Tamar sabia muito bem que esse era o tipo de coisa que acontecia na época da cosquilha ali. E aí não apenas isso, ela via que possivelmente a questão da pureza moral, da pureza sexual, não era uma máxima do seu sogro para armar tudo isso. Por que ela não foi conversar com ele? Eu fico fazendo perguntas ao texto. Já que ela sabia que ele estaria por perto, por que ela não se dirigiu e falou: ô sogrão, seu filho cresceu, me dá um menino, né? Mas não, ela arma tudo isso. E aí, mais uma pergunta que eu fiz para o texto quando eu estava lendo. Judá nem pensou duas vezes. Ele entrega o selo, o cordão e o cajado, que eram elementos, eram itens que não eram produzidos em massa, era pessoal. E aí me fez lembrar quando Jacó pede para o seu irmão, a gente volta no texto, e a sequência se repete, o enganador sendo enganado, porque Judá estava enganando Tamar, e agora ele está sofrendo. E me lembra quando Esaú chega da caça, e ele fala assim: olha, me dá um pouco dessa comida, porque eu estou morrendo de fome. E aí Judá fala assim, o Jacó fala: me dá seu direito de primogenitura. E ele entrega, sem. De que me vale o direito de primogenitura? Guardando as proporções, é como se Judá estivesse dizendo assim: de que me vale o selo, o cordão e o cajado aqui, se eu posso alimentar os meus apetites imorais sexuais? Nem pensou. Sabe, queridos, é interessante pensar aqui que então o texto ele diz, né, que ele se deitou com ela, né, e depois ela foi embora, tirou aquela roupa e voltou com as suas vestes da viuvez. O que Tamar tinha agora nas suas mãos era uma prova da identidade do pai do seu filho que viria a nascer. Eu não acredito que Tamar queria aqui manchar, brigar com seu sogro, porque nutria um ressentimento, mas ela precisava ter um salvo-conduto, ela precisava ter uma carta na manga. Foi o que aconteceu. Porque quando o texto continua aqui, agora vem a loucura de Judá, e eu diria que é um checkmate aqui, né? Vamos ler do verso, eu ia falar que é truco, mas truco não pode, então no xadrez o checkmate é melhor. Vamos ler aqui o verso 20 a 26, de maneira alternada. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Naim? A quem não teve meretriz nenhuma. Então, voltando Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá que ela guarde para si, para que não nos tornemos em prova, mandei com efeito o caminho, todavia não o achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Do homem de que são essas coisas, eu vos ouvi. Disse mais: reconhece que é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuí. Meus amados, alguns aspectos são interessantes destacar aqui, né? Porque o amigo lá de Judá, o Ira, né, foi enviado para pagar a prostituta e recuperar agora o CPF, os itens pessoais ali de Judá, né, que ele havia feito como garantia. E aí é uma mudança sutil, mas significativa das palavras que ocorre aqui, que é um indicativo da falha de caráter de Judá. Judá pensava que a mulher no portal lá era meramente uma prostituta. No versículo 15,
se você olhar, ele usa a expressão teve-a por meretriz. Agora, é interessante porque no texto, ir aqui, a procura, perguntou do paradeiro não da meretriz, mas da prostituta cultual, ou prostituta do templo. Há uma diferença aqui nas palavras, né? A meretriz aqui se refere a uma mulher que se vende meramente sem véu nenhum, é mulher da vida em si. A meretriz, aqui a prostituta do templo, ela se vende como parte do ritual do culto. Só para você ter uma ideia, quando as pessoas faziam as celebrações no período da tosquia, ali, os tosqueadores lá, eles terminavam dando dízimo para o templo. Sabe como é que era o dízimo? Se deitando com as prostitutas culturais, dentro da cultura pagã. Percebe onde que Judá se meteu? E onde que ele foi se afundando com tudo isso? Eu disse que esse capítulo é um capítulo difícil, né? Mais uma vez o texto ele fala lá, né? Ele enviou pela mão do seu amigo para reaver o penhor da mão da mulher. E aí o texto mostra para nós que seu amigo chegou, perguntou, e o pessoal falou assim, não, nunca teve essa mulher aqui. Ela sumiu. Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve nem meretriz nenhuma. E aí o texto mostra algo interessante do caráter ainda de Judá. Tendo voltado a Judá, disse, não encontrei. Também os homens que estavam naquele lugar disseram, aqui não esteve prostituta nenhuma. Respondeu Judá. E aí essa expressão é muito interessante. Ele fala assim, que ela guarde para si, para que não nos tornemos opróbrios. Ele sabia que a coisa podia pesar para o lado dele. Para que ela guarde para si. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achasse. Ou seja, no texto há uma justificativa. Eu paguei, se ela não quis receber, o problema é dela. Muitas vezes quando nós estamos com nossa falha no pecado, queremos justificar nossas falhas. Olha, eu quis pagar, mas eu não achei fulano. Judá estava preocupado sim com sua reputação. E aí nós vemos que para ele era apenas mais um caso, mas para o cananeu o deitar-se com uma prostituta cultual era um ato de adoração. Percebe isso? Para ele era mais ou menos uma coisa comum. E aí, queridos, isso aqui uma questão que eu não tenho como já caminhar no texto sem pensar nisso. Nós vivemos uma sociedade mergulhada tanto na imoralidade, que para nós também é só mais um caso, é só mais uma questão. O meio evangélico, cristão evangélico, não está nem aí. Não se pode disciplinar, não se pode falar sobre a sexualidade. Sabe, é interessante porque em todo o contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, por que não dizer dos nossos dias, a imoralidade quase sempre leva à idolatria. É um Deus. E aprisiona. E vai levando um abismo. E precisa ser tratado. No entanto, Judá aqui estava virtualmente indiferente aos perigos. Como nós, nos nossos dias, muitas vezes, não temos colocado filtros em todo sentido. Sabe, é interessante porque aqui no texto ele mostra, né, que o tempo passa. Passou um mês, passou aí 2 meses, passou 3 meses do incidente. E aí olha o nosso texto. Quase 3 meses foi dito a Judá, tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora, para que seja queimada. E aí, lendo o texto, me lembro de um outro personagem, Davi, que se deitou com Batseba, adulterou com Batseba, e aí, sendo exortado pelo profeta Natã sobre a ovelhinha, ele se revolta, lembra? E aí Natã diz para ele o quê? Esse cara não sou eu, é você. É você, Davi. Eu estava lendo esse texto imaginando essa cena, né? Porque Judá ele fala assim, não pode um negócio desse, queima essa mulher. Na verdade, há algumas questões que precisam ser destacadas aqui no texto. Em primeiro lugar, queridos,
Judá não tinha nenhum motivo aqui, ou melhor dizendo, ele não tinha nenhuma intenção de tratar Tamar. Na verdade, o queimá-la era se livrar de um problema. Sabe por quê? O texto ele mostra, né, que aqui já estavam prontos até fazer isso. O texto diz que tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro. Então já estava no plano aí, em execução para matar a mulher, queimar essa mulher. Judá informado que ela estava grávida, que isso não era meramente uma fornicação, era um adultério, né? E ele tinha aqui, porque ela tinha a promessa de casar com seu terceiro filho, mas Judá não tinha a intenção de dar o seu terceiro filho, porque ele tinha medo. Tanto é que o próprio texto mostra isso para nós. Ele tinha medo que seu filho morresse. Por isso, o que fazer? No caso de Davi, colocou Urias na frente da batalha. Resolvido o problema? Não. No caso de Judá, manda queimar. Literalmente, queima de arquivo. E aí ele age dessa maneira. Um ponto também que é importante dizer é que a justa indignação de Judá deve ter sido terrível, né? Para ele estar pensando e planejando, porque ele chega ao ponto de dizer que ela deveria ser queimada, quando na verdade a punição não era ser queimada, a punição era o apedrejamento. Mas ele mostra isso, né? Ele estava indo além do que a lei exigia. E aí a punição usual, né? Como eu disse aqui, o apedrejamento, se você ler lá Deuteronômio 22, verso 20 a 24, mostra isso. E no casos de maldade incomum, havia sim a punição de queimar, da queima. E ele chega ao ponto disso. E um detalhe no texto, que parece, me salta aos olhos isso. Parece que ele está tentando encobrir, de certa maneira, todas as falhas, contornando o problema. Porque a gente faz assim também. Nós tentamos encobrir a nossa pecaminosidade com a severidade, respondendo ao pecado dos outros. Em nenhum momento caiu em si que Judá também tem falha no caráter. Sabe, queridos, por outro lado, e aí parece isso ter sido um pouco torturoso aí para ele, né? Tortuoso dentro do seu baixo estado espiritual aqui, foi a maneira como Tamar contornou essa situação. Eu esperava nesse texto que Tamar fosse esbravejar, dizendo assim: para tudo, né? Chega, ele é o pai da criança, está aqui, eu tenho provas. Mas olha como o texto é tão simples, de uma forma que ela diz assim: então, tirando-a para fora, tirando-a, melhor dizendo, mandou ela dizer ao seu sogro: no nome de quem são essas coisas concebidas? Veja que ela coloca ele sem expor Judá. E aí diz o texto, e disse mais: reconhece quem é esse CPF, SIC, RG, tudo que tem aqui, este selo, este cordão e este cajado? E aí no texto hebraico ele fala o seguinte, que está aqui: reconheceu Judá, e disse mais. No texto hebraico o texto está assim: Tamar é justa, eu não sou. Ele diz assim: é mais justa do que ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho. Vê um detalhe aqui: Judá assumiu o seu erro? Não. Judá não disse: de fato, falhei, deitei com a minha nora, fraquejei. Pelo contrário, ele contorna tudo isso apontando para que a minha falha foi não ter entregado o meu filho. Só que agora a sua nora está grávida. Olha que situação. E aí, queridos, o nosso texto aqui, Judá, né, pode ter passado por algum tipo de reviravolta aqui, né, e o texto mostra que houve talvez um temor no coração dele, porque ele nunca mais se deitou. O texto diz assim: nunca mais a possuiu. Nós não sabemos o que tipo de sentimento foi esse que ocorreu no coração de Judá aqui. Ele não mais a procurou e a acolheu em si, mas não mais a procurou. E aí o texto, no verso 27 a 30, ele termina mostrando para nós o seguinte:
Eu chamei de providência divina. E se você ler, você vai falar assim, pastor, mas não estou entendendo. Porque na verdade, o que nós vamos ver no verso 27 a 30 é um salto histórico que vai da família de Jacó até Jesus Cristo. Isso é fantástico. Eu chamo de providência. Mesmo que os homens ajam desta maneira, Deus tem um plano muito bem estabelecido. Olha só, verso 27 a 30, vamos ler. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste a saída, ou rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois que saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Uma questão aqui, queridos, esse parágrafo final do capítulo ele descreve o nascimento dos gêmeos. Isso te lembra alguns gêmeos? Já falou de gêmeos, né? E isso mostra talvez o plano que Deus tem para um deles ali. Dentro do propósito que ele tem aqui, a luta dos gêmeos que nós vimos no ventre de Rebeca, e agora aqui no texto, no ventre de Tamar, né? O gêmeo que emergiu primeiro do útero, tradicionalmente possuía o direito de primogênito, né? De primogenitura. Algum tipo de marca de identificação foi colocado no primeiro, ao sair do útero. Quando um dos meninos estendeu a mão, o fio de escarlate ali foi amarrado sobre ela, presumindo que logo sairia. Só que a mão foi retirada, no entanto, o primogênito era outro menino. Há uma mudança em tudo isso. Deus está mostrando que Ele faz como Ele quer, da maneira dele, não da nossa, natural, do jeitinho que a gente quer guiar as coisas. E aí, há dois nomes aí, né? O texto mostra que ela está grávida de gêmeos. E aí os dois que aparecem aqui. Olha só, queridos, quando a gente olha para a história, nós temos que aprender a ler genealogia. E aprender a ler genealogias que aparecem tanto em Levíticos e outros livros, Ruth, Mateus, a genealogia de Jesus, entender que cada personagem que está ali porque Deus quer assim. Ele tem um plano. Alguém lê para nós Ruth, capítulo 4, o versículo 12? Nós poderíamos ler até o 22, mas só até o 12. Só o 12. Se um outro irmão quiser abrir em Mateus, capítulo de 1 a 3, pode abrir lá também. Ruth 4, 12. Seja tua casa como a casa de Pérez, e Tamar de Judá, pela prole que o Senhor te der dessas obras. Então, Pérez, filho de Judá, descendente de quem? Ou antepassado de Davi. Né? Agora, Mateus, capítulo 1, versos 1 a 3. E depois José e Jesus. Uma das questões que nós olhamos aqui, queridos, é que qual que é o tema principal do capítulo 38? Problemas? Sim, são muitos problemas. Imoralidade? Sim, vários aspectos. A corrupção, a consequência das falhas. Só que o ponto, queridos, do capítulo 38, que poderíamos destacar é esse. O tema principal deste capítulo
É a providência divina que reúne toda a sessão. Deus está trabalhando para realizar seus propósitos por meio de homens que buscam ativamente o pecado. Isso não significa que Deus se vale do pecado para fazer alguma coisa, que Ele precisa disso. Mas apesar do pecado, isso não pode frustrar os planos de Deus na história. Quando eu olho para esse texto, historicamente este capítulo teve muito a ensinar o povo de Israel, né, para os antigos israelitas. Né? Para começar este evento, ressalta a necessidade de uma estada no Egito. Eu não sei se eu coloquei aqui a providência divina no Egito ali, não. Mas a estada no Egito, por uma questão de trabalhar a pureza espiritual, que era essencial para os propósitos de Deus na vida do seu povo, mostrando a corrupção, a que ponto o homem pode chegar. Se você olhar o capítulo 49, dá uma olhadinha lá de Gênesis, vale a pena dar uma lida, do verso 8 a 12, porque houve um momento que nós falamos assim: o que fazer com Jacó, dos seus altos e baixos? Agora a pergunta é: o que fazer com Judá? Porque parece que não tem esperança para Judá. Judá está entre os cananeus, o povo pagão, mergulhado na idolatria, casou-se ali, tem um amigo idólatra, possivelmente dentro do seu lar a idolatria reinava, se distanciou de Deus, não há esperança, não há Messias, não há Salvador. Não é assim que às vezes a gente olha a história e pensa que é o fim? Agora, alguém lê para a gente verso 8 até o verso 12. Judá, 49, isso. teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre os teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, como a leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará a Judá, nem o bastão junto dos seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Levará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de luz. Os teus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Interessante, uma série de questões aqui. Por exemplo, Judá significa louvor, né? E os símbolos que são usados, o leão aqui como uma metáfora de poder, o vinho, a videira, outros sinais aqui, uvas, leites, imagem de prosperidade, de beleza, de reino, de realeza. E aí nós olhamos para esse Judá, não parece o Judá do capítulo 38. É porque Deus tem um plano. Apesar do pecado do homem, apesar de muitas vezes tomar decisões errôneas, apesar de tão carnal que estava disposto a casar com uma mulher cananeia, ter um pagão como seu companheiro mais próximo, ter um relacionamento ilícito com uma prostituta de culto, que ele estava achando que na verdade era a sua nora, algo drástico precisava ser feito neste caminho, e Deus estava trabalhando. No capítulo 43, vivendo entre o povo ali que detestava o povo hebreu, não dava para se associar com eles. Capítulo 43, verso 32, alguém leia para nós. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Entre os cananeus, você pode passear tranquilo, entre aspas, se associar com eles. Não no Egito. Não no Egito, com o povo egípcio. Não dá para contrair matrimônio. E Deus tira o seu povo ali. Se você ler o verso 1 do capítulo 43, o que levou eles para o Egito? A fome. Mas de que maneira? A fome persistia gravíssima na terra. Quem que traz isso? Quem faz tudo isso? Se você ler o 46, verso 34, lê aí. Gênesis 46, 34. Respondereis: teus servos foram homens
só, os egípcios viam com desprezo. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui, que esse texto ressalta, é que Deus tem um plano na história do seu povo, apesar do pecado, e apesar de estar inserido numa terra pagã. Deus já tinha tirado Abraão. Aqui Deus tira o seu povo do meio deles ali, dentro do paganismo, e coloca no meio de um povo que ele não suportava. Às vezes nós falamos assim, como é que pode? Deus mandou o povo ali para o deserto, Deus mandou o povo para o Egito, Deus mandou o povo para a Babilônia. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Deus estava purificando o seu povo. Às vezes nós não enxergamos isso. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui. Embora a estrada no Egito, ou a estada no Egito, tenha sido, em muitos aspectos, né, porque nós vamos ver agora no Egito, o início ali, a jornada, amarga para o povo de Deus, na verdade Deus está não permitindo. Deus não está permitindo. Deus está decretando, porque Ele está trabalhando no seu povo e purificando o seu povo. Sabe, às vezes nós não estamos vendo a mão da providência até em momentos tão difíceis na nossa vida. E me perdoe dizer isso, mas é o que eu vejo nesse povo. As raízes de Israel estavam podres, precisavam ser tratadas. Deus trata o seu povo. Mas há algumas outras questões que eu gostaria, só para a gente terminar aqui. A doutrina da providência de Deus, que é o que eu estou destacando, é uma das verdades mais consoladoras de toda a Bíblia, pois me assegura que o que Deus diz, Ele fará, mesmo que eu esteja resistindo ativamente. Se a promessa da salvação eterna não dependesse do caráter de Deus e do seu poder, quem pode realizar a sua vontade apesar do homem? Que tipo de promessa seria? Então, se nós simplesmente falamos, e muitas vezes queremos questionar, não, mas o homem faz alguma coisa, olha, se deixar na mão do homem, não faz, não chega. Eu creio, queridos, que dos capítulos 37 a 39, Deus está providencialmente trabalhando para cumprir a sua promessa de fazer os descendentes de Jacó uma grande e poderosa nação. E aí, só para a gente pensar em termos de aplicações aqui, em primeiro lugar, uma vida piedosa é necessária para a glória de Deus. Essa semana eu escrevi uma frase baseada, semana passada, pensando no filho pródigo, né? Quando ele está naquele momento para comer ali da comida dos porcos e ninguém dava comida para eles. E aí eu escrevi mais ou menos assim: não coma da comida dos porcos, volte para a casa do Pai. Muitas vezes nós estamos querendo nos deleitar de toda a podridão que há nesse mundo, sem considerar a glória de Deus, sem considerar o estar com o Senhor. Sabe, se não tivéssemos recebido o relato desse texto aqui, divinamente inspirado, da venda de José como escravo, não teríamos imaginado que isso fazia parte do plano eterno de Deus. Na melhor das hipóteses, os descrentes teriam considerado o resultado do incidente uma boa sorte ou uma mera coincidência, mas nós sabemos que Deus trabalha, e uma vida piedosa é importantíssima. É isso que nós vamos ver na vida de José. No capítulo 39, uma expressão que vai saltar aos nossos olhos é que Potifar via que a mão do Senhor era com José, não com Judá, mas com José. Sabe, no capítulo 39, o Senhor era com Judá. No capítulo 38, o Senhor não é com... capítulo 39, o Senhor era com José. Capítulo 38, o Senhor não é com Judá, pelo menos nas suas ações. Outra lição aqui: nós crentes devemos ver todas as circunstâncias com os olhos da fé. Há uma carnalidade muito grande. Não estou dizendo aqui de espiritualizar, a gente usa essa expressão às vezes, de espiritualizar todas as coisas, mas olhar pela fé que Deus tem um plano. É estranho para nós os planos de Deus. Ele poderia simplesmente preservar de forma bonitinha aquele povo saindo ali, Abraão com suas mentiras, Jacó com seus problemas, Isaac com seus problemas, agora Isaac, depois Jacó, agora Judá com seus problemas. Mas Deus tem planos estranhos para nós. Judá não percebeu na época que as promessas de Deus estavam sendo cumpridas por meio do seu ato da imoralidade.
Sabe, José não sabia totalmente que a sua venda como escravo traria libertação para os seus irmãos e para os seus pais. Você não sabe o que está acontecendo e o que Deus está fazendo na sua vida, mas Ele tem um plano. Romanos capítulo 12 vai nos dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que eu devo simplesmente descansar nisso e não me amoldar a este mundo. Mas um outro aspecto aqui, queridos, a espiritualidade não é evidenciada pelos padrões que defendemos para os outros, não importa quão vigorosos sejam. Deus julga os homens com base nos padrões pelos quais eles vivem suas próprias vidas, cada um é responsável. Judá estava disposto a apedrejar, a queimar Tamar, apedrejar e queimar o corpo de Tamar, mas ele mesmo não reconheceu sua falha. No Novo Testamento, Jesus diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com isso, não está passando a mão dizendo assim, tudo bem, olha, é só um pecadinho. Na verdade, antes de atirar a pedra, antes de queimar Tamar, nós temos que olhar para nós, para a nossa vida. Sabe, Romanos ele diz assim, você é indesculpável, todo homem, né, que passa a julgar o outro e não condena a si mesmo. Jesus vai dizendo, não adianta simplesmente tentar ficar tirando o cisquinho do olho do meu irmão, sendo que no meu olho tem uma trave enorme. Mas ainda, queridos, nos dias de Jacó, como nos nossos, uma das maiores prioridades de Satanás é o ataque no lar do povo de Deus. Me salta aos olhos perceber que a idolatria está presente aqui, dentro do lar. Sabe, os propósitos de Deus deveriam ser realizados nas famílias de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas foi o colapso da família que ameaçou seriamente, pelo menos do ponto de vista humano, os propósitos de Deus. E hoje há um desafio para a família, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu não sei como Jacó educou esses meninos. Eu não sei como Jacó, que tipo de ensino ele nutria dentro do seu lar ali, com Judá e os seus outros filhos. Mas nós temos indicativos que ele era passivo, e não apenas na sua conduta da correção, mas também na sua conduta do ensino de que só há um Deus. E esse Deus chamou-os Abraão, Isaac, Jacó, Israel, né? Mas um outro aspecto também é que nos dias de Jacó, assim como nos nossos, as mesmas questões básicas estão em jogo. A família está sob ataque. A igreja hoje está sob ataque. O primeiro, né, a família, na área da pureza, da separação. Estava falando para o Mário ontem, o presbítero Mário, a gente estava indo embora, que eu percebo que a sensualidade, a sexualidade danosa e imoral, ela está em declínio de uma maneira que já está atingindo crianças de 4 anos de idade. Na minha concepção é assim, para não dizer mais cedo. Porque basta você ver, por exemplo, em músicas, em filmes, em desenhos. E sabe, queridos, quando a gente olha a sucessão de ações na vida de Judá, levando ele a tudo isso, acontece muito com a gente. É um abismo que vai chamando outro, que simplesmente vai cedendo. Sabe, Judá cometeu avidamente o pecado pelo qual, ou pelo menos seus irmãos também, colocou uma cidade inteira, né? Matou lá os moradores de Siquém, por causa da sua irmã Diná, lembra? Mas ele mesmo se achou no direito de tomar uma mulher entre os cananeus ali, tudo bem, e levar a vida de qualquer maneira, sabe, ter relações sexuais com uma prostituta cultural. Hoje os nossos filhos estão enfrentando uma pressão incrível para se conformar com o mundo. Se você não se conformar com esse mundo, você é careta. A pregação, se nós pregarmos com firmeza que devemos pregar, nós somos censurados. Dependendo do que eu estou gravando aqui na internet, esse vídeo é removido. No que tange a sexualidade, não podemos falar da imoralidade que está no nosso meio. E o pior, na minha singela opinião, é que vem do meio cristão
muitas aberrações na área sexual. Pastores, ou ditos pastores, que dizem, não tem nada a ver, é assim mesmo. Sabe, queridos, fora isso, nós devemos lembrar da separação com o mundo. Quando Judá se afastou da sua família e fez aliança com Ira, um homem, que sempre estava disposto a estar com ele, mas que trazia problemas, às vezes nós achamos que não tem nada a ver ter amigos que são imorais. Mas a pessoa está sendo radical. A vida com Deus é radical. Porque se um amigo me leva a ter uma vida para longe de Deus, que droga de amigo é esse? Sabe, nós não escolhemos amizades com princípios, nós simplesmente vamos levando a vida de qualquer maneira. Nós vemos que Judá foi caminhando assim. Eu fico imaginando a vida de Judá nesses 20 anos ali ou mais, com o seu amigo, o que eles não fizeram, que a Bíblia não relata. Mas também, querido, Satanás ataca a família e a igreja na questão da unidade, do amor fraterno. Os irmãos de José não tinham um amor fraternal, nenhuma unidade entre eles. Ou não, o filho de Judá não tinha nenhum senso de obrigação para com os seus irmãos, ele queria só as benesses disso, era motivado pelos seus interesses, pelas suas ambições egoístas. No Novo Testamento nós vemos diversos textos exortando sobre o amor fraternal, o amor puro, o amor sem fingimento. Então a gente percebe que esse não é um texto histórico narrado há milhares de anos que só ficou no tempo e no espaço lá. Ele tem tudo a ver conosco. E eu quero terminar com essa questão aqui. Há momentos, para não dizer todos os momentos, mas há momentos que nós temos que lidar com coisas que são sujas. E eu estou ciente que o texto nos instrui isso. Nós não podemos participar das ações infrutíferas das trevas, mas em vez disso, nós devemos expor tudo aquilo que é vergonhoso. A disciplina é um deles. Sabe, às vezes, pelo politicamente correto, nós nos calamos. Sabe, foi necessário lidar com os pecados de Onã, de Judá, porque o Messias viria da descendência de Judá. Os pecados sexuais na família de Judá tiveram ramificações muito sérias. Os pecados de Er não eram necessários para nos instruir. Então eles nem mesmo são nomeados. Embora os pecados de Onã e Judá sejam mencionados, não há detalhes, e é desnecessário para nós aqui, até porque a curiosidade é estimulada, Mas de uma coisa é certa: o pecado precisa ser exposto, tratado, porque nós não somos um povo comum, e não podemos nos esquecer disso. Esse povo aqui olhava para frente, o Messias. Nós olhamos para trás, o Messias que veio. E ele nos diz isso na sua palavra: nós somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí o texto diz: nação santa. Sabe, meus amados, parece que nós não ligamos muito para esse negócio de ser uma nação santa. Eu digo para vocês, eu não tive essa preocupação de fazer isso. Poderia, mas é assustador a estatística de jovens cristãos fornicando, para não dizer a prostituição, o adultério e outras questões sexuais. Porque esse texto fala sobre isso. É triste ver a idolatria no meio evangélico. É triste ver isso. Ídolos dentro do lar. Um misticismo no meio cristão, trazendo elementos pagãos para dentro da vida com Deus. Cânticos que às vezes são cantados, que são cantados aqui, mas com toda a liberdade de dizer isso, podem ser celebrados no terreiro de macumba. Não se tem temor a Deus. E esse tipo de pregação não atrai. Não atrai. Pelo contrário, repele. Isso é muito careta, nós já estamos em outra. Na verdade, queridos, esse texto tem muito a nos ensinar o que o ser humano é capaz de fazer. Eu comentava com a Fabiana, eu falei assim, acho que foi ontem ou hoje, eu falei assim: nossa, amor, esse texto assim, a gente vai lendo, pensando,
E você vai ficando triste, porque você sabe que a sua natureza é igual à de Judá. É igual, não tem diferença. A natureza humana é pecadora. E sem a redenção, é isso que o homem é. É por isso que nós vemos famílias sendo destruídas, porque não há redenção. Qual é a solução da sociedade? E a gente fecha aqui. A redenção é Jesus Cristo. É o homem no todo. A gente pode ensinar muito moralismo no mundo afora, mas se o homem não for transformado por Cristo, ele vai viver nessa bola de neve, enterrando a sua vida em tudo isso. E aí as queimas de arquivos por aí, literalmente. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente orar? Pode falar, Mário. Pastor, que no caso da bênção de Jacó sobre os filhos, né? E no caso do alvo é Judá. Aí é uma bênção messiânica, se a gente pensar sobre a descendência, né? Está falando diretamente de Cristo aqui, né? Sim. Aí no caso pessoal da pessoa de Judá, a gente, como Deus é Senhor da história, a gente não vê isso aplicado na vida de Judá como nesse capítulo, né? E ele seria, os irmãos se curvariam a ele, né? Isso a gente não vê concretizado na vida dele, né? Por não ter o temor do Senhor, né? Mas se realizou, não falhou a bênção no sentido de ser messiânica, mas porque se realizou em Cristo, né? Sim, mas na verdade, o que a gente olha nessa bênção messiânica aqui, é que simplesmente o que eu vejo na leitura em si apesar de tudo isso, Deus está alinhando o seu povo, Ele está moldando ali. E esse moldar vai vir com dor, vai vir com sofrimento, até chegar a Jesus. É uma garantia que o Messias viria. Não significa que eu vou ver todos os detalhes da história da redenção aí, até chegar em Jesus Cristo. Mas aconteceu. O fato ele fez com que se cumprisse. Judá foi preservado, a tribo de Judá foi ali preservada até o fim. Né? Um detalhe que eu vejo em tudo isso também, né? Porque quando a gente olha o capítulo 46, que nós lemos que há uma promessa aqui, né, de o Senhor assegura, né, para Jacó, que teve que ir para o Egito, depois ele fala para Judá aqui da sua descendência e tudo. O que nós vemos aqui é que o Deus que faz a promessa é fiel para cumpri-la, apesar do homem. Quando você olha na genealogia de Jesus lá em Mateus, você não vê pessoas, os melhores. Você vê uma prostituta, você vê uma Raabe, por exemplo, você vê tantos e tantos outros, mas Deus está ali conduzindo a história. E aí eu lembrava hoje também de Judas, o capítulo de Judas, no finalzinho que fala assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação. Porque uma das coisas que acontece comigo, e eu acredito que acontece com os irmãos, é que quando eu perco, pelo menos uma vez no ano eu perco, todos os dias, acabei de pecar, eu me entristeço. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que tem esperança para o Pedro? Aí hoje, na minha oração foi: Pedro, se tem esperança para o Jacó, tem esperança para o José, tem esperança para Judá, tem esperança para você também. Eu dei a minha vida por você. Então, só pensando aqui, a gente não vai ver os detalhes, mas é tão bom ver essa linha. Pensa no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento, não como dois livros separados, mas como uma linha em que Deus trabalhou desde a promessa lá no Éden, quando houve o pecado, dizendo o seguinte, desde antes, né? Antes da fundação do mundo, mas ali dizendo que viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e nada frustrou os planos de Deus, apesar dos altos e baixos dos homens. Não há um justo sequer. Não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Mais alguma coisa? A gente vê também se realizando na vida de José, né? Que a bênção, ele seria como árvore plantada à beira do ribeiro. E os seus galhos se estenderiam, e há a profecia de Jeremias a respeito disso também, né? Da vida do homem que teme o Senhor. Uma mostra de fidelidade a Deus, de alguém que
caminha com o Senhor ali, um tipo de Cristo, né? No caso de José, um homem falho e pecador, porque ele veio a morrer, mas que era temente a Deus, né? Isso vai ficando evidente na vida dele. Eu diria que é um modelo para nós. Temos dois modelos aqui. Capítulo 38, o modelo da perversidade humana. Capítulo 39, o modelo, a partir do capítulo 39, o modelo de uma vida que teme a Deus. É pecador, mas que se desvia do mal e é abençoado por Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu quero te agradecer, ó Pai, por esta noite, em que vimos um pouquinho mais da Tua Palavra. Te agradecer pelos meus irmãos que estão assistindo em casa, deste estudo, aos irmãos aqui. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue a aplicar aquilo que vimos neste texto durante o restante dessa semana em nossas vidas. E que a nossa primeira atitude hoje, pecadores, e não encobrir o pecado, mas sim nos arrepender e nos voltar para Ti, Senhor. Pai, abençoa Teus filhos de volta para casa, os protege. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Deus abençoe. Só lembrar, irmãos, que domingo nós temos Santa Ceia e está aberto para todos, né? Logicamente para os irmãos acima de 60 anos, mas quem perdeu a ceia no primeiro domingo pode participar também conosco. Tá bom? Está liberado. Deus abençoe, querido.